Você é daquelas pessoas que vive no mundo da lua, que na hora que você vai estudar, de repente está voando, pensando em outras coisas e não consegue realmente focar aqui na Terra, onde você precisa olhar no livro, na apostila, em todas as informações que você precisa se ater? Meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou idealizador das Leis Biológica Experience. Trabalho há mais de 11 anos com a microfisioterapia, nova medicina germânica, e hoje vamos falar do 5º vídeo da série das dificuldades no aprendizado, que é aquela pessoa no mundo da lua, aquela pessoa que voa e de repente está pensando em outro lugar, em outra situação, e não ali na sala de aula, e não ali no livro que está lendo, e não ali onde é que você precisa estudar, fazer o seu tema de casa, para realmente se concentrar e conseguir guardar todas as informações que você precisa naquele momento. As pessoas que entram nesse padrão de voar são aquelas pessoas que realmente têm alguns bloqueios que fizeram sentido emocional para elas em algum momento da vida delas. Quais são esses bloqueios? Geralmente inicia-se com padrões de bloqueio relacionado aos brônquios e à laringe. Esses conflitos de bloqueio nessas regiões, elas causam para essas pessoas inicialmente contextos de falta de ar, contextos de tosse. Então as pessoas que têm as bronquites, pessoas que têm asma, pessoas que têm tosses realmente recorrentes que alteram essas regiões do corpo, elas acabam tendo sintomas por situações de não ser capaz de dissuadir por situações de conflitos, brigas, discussões, ou se sentir ameaçada no seu território, como se sempre um perigo possa acontecer. E nesse momento que elas vivenciam esse tipo de situações, elas podem ter então as tosses, as bronquites, as faltas de ar, as laringites. Então nesse momento inicial acontece esse sintoma baseado a esses conflitos. Mas para que o corpo ele é inteligente de tal maneira para que não ocorra então uma doença tão grave, uma bronquite asmática tão forte, que acabe desencadeando um perigo para aquela pessoa, uma falta de ar tão intensa para aquela pessoa, ela muda o padrão. Então, ao invés de ter um sintoma físico, ela começa a ter um sintoma emocional. Ou seja, então, quando há um conflito do lado direito do cérebro, que pega a região dos brônquios, mas ao mesmo tempo um conflito da região da laringe, então, enquanto esses dois conflitos estão ativos ao mesmo tempo, ao invés de ter um sintoma físico tão grave, a pessoa pode mudar o campo para um sintoma emocional. Então, por isso que muitas pessoas falam, eu tinha bronquite até os 8 anos de idade e depois eu me curei. Mas se ela olhar para ela e ver agora que ela saiu do padrão do sintoma físico e para o corpo dela tentou proteger ela um pouco mais para evitar esse sintoma se tornar grave, ela começa a ficar aérea, ela começa a ficar no mundo da lua, ela começa então a dissociar as informações, sair daquele campo físico para um campo emocional de dificuldade em concentração. E isso acontece realmente como uma forma de proteção. Por quê? Porque os conflitos de bronquite, ameaças no contexto da laringe, eles estão relacionados a essa sensação que há perigos dentro do meu ambiente familiar, dentro da minha casa, dentro do ambiente de colégio, onde tem muito essa percepção de ameaça, de discussões, desentendimentos, brigas. Então o contexto de barulho é algo incômodo para essas pessoas. E como o contexto de barulho é incômodo, qualquer ambiente que tem muita conversa, que tem muito barulho, o meu cérebro me faz com que eu saia daquele ambiente. Então, se no colégio há muita conversa paralela, há muito barulho, aquela criança, aquele adolescente, ele não consegue focar, porque nesse lugar de barulho o cérebro já entra no processo de proteção e ele sai, ele voa, ele começa a pensar em outras coisas, para eu não ficar ouvindo aquilo lá que me representa um perigo. Então, se lá na minha infância eu presenciei meus pais discutindo, alterando a voz, tendo um confrontamento e aquele barulho me representou uma ameaça, cada vez que tem barulhos no meu ambiente é como se eu sinto que a ameaça pode acontecer de novo. Então, meu cérebro me tira daquele ambiente para eu planar, para eu voar, eu começar a pensar em outras coisas, assim eu desligo o meu campo auditivo e eu acabo não ouvindo aquela situação de discussão, de desentendimento novamente. E isso é muito frequente e muitas crianças, adolescentes passam por isso. Mas quando conseguimos entender o princípio, harmoniza-se a situação, não acontecem mais tantas discussões na frente das crianças
Então isso faz com que aquela criança saia daquele padrão, então que é um padrão de conflito, de discussões, para que ela possa focar de novo na concentração, focar realmente nos estudos como ela precisa. E aí, fez sentido essas informações para você? Você também teve bronquite, você teve alterações de tosse na infância e hoje você percebe que você voa, que você às vezes está no mundo da lua de vez em quando. Então dá uma olhada lá para dentro de você, quais foram as situações que aconteceram, veja que aquilo tudo já passou agora, hoje você é adulto, hoje você é adolescente, hoje você não precisa mais ficar sempre no campo do alerta daquelas situações de discussões, de desentendimentos que aconteciam ou confrontamentos que aconteciam lá no teu passado. Hoje você pode lidar de uma forma diferente com essas situações e hoje você pode estar presente no aqui e agora e prestar atenção e se concentrar em tudo que você realmente precisa para atingir os teus objetivos. Então, aproveite aí, compartilhe, curta os vídeos e eu te vejo no próximo vídeo.